Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tu és tão grande, ó Deus. O que seria de nós sem a Tua presença, meu Deus? O que seria do homem sem Deus nesta terra, Senhor, neste mundo tão pecaminoso, escuro e tenebroso? Senhor Deus, tem misericórdia. Dá-nos a luz e nos guia em toda a verdade, ó Pai. A palavra do Senhor Deus, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao versículo 34. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele diz: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Louvado seja Deus, palavra do Senhor Jesus. Não há nada em nosso coração, em meu coração, em seu coração, no coração do homem, ou em nosso entendimento, que Deus não conhece. Muitas das vezes Deus conhece o nosso interior muito mais do que a nós mesmos. Então o Senhor sabia do interior de Pedro, sabia do coração dele, sabia da fraqueza dele e da fortaleza também. Deus conhece tudo do homem, porque antes de nós sermos gerados no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia. Assim que diz a Bíblia lá no Eclesiástico. Desde antes do homem ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já conhecia. Então eu não conheço a mim mais do que a Deus conhece. O Senhor Deus conhece eu muito mais do que eu. O Senhor Deus conhece você muito mais do que você, tanto o teu interior quanto o teu exterior. E Pedro foi tomado por uma emoção de palavra. Uma palavra que ele falou, a qual ele não tinha condição de deixar essa palavra se cumprir nele. Talvez ele queria um privilégio a mais do que os seus irmãos discípulos. Por de Jesus, eles perceber que Jesus amava, parece que amava muito mais a ele queria algo a mais. Ele queria se convencer Jesus demais, de ganhar mais. Mas Jesus não foi elevado pela palavra de Pedro. Jesus repreendeu ele na palavra, dizendo, né? Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Isso é uma palavra de repressão. Jesus repreendeu ele, falando para ele a verdade. A verdade que estava dentro do coração de Pedro era esta, e ele não conseguia ver, mas Jesus estava vendo. Jesus não poderia estar mentindo, nem acusando, e nem ser um falso profeta. Jesus falava do que via e do que sabia. Ele não tinha necessidade de acusar o homem diante dele. Jesus falou uma pura verdade. Quando ele repreende o Pedro, Pedro abre a boca com aquelas palavras de emoção. Ah, Senhor! O Pedro diz: estou pronto para ir contigo até a prisão ou a morte. Palavras que o Pedro lança diante do Senhor. Jesus abre a boca sem saber do que estava falando. E Jesus já sabia que ele não ia garantir esta verdade, esta palavra que ele estava dizendo como verdade. Então Jesus avisa para ele: Pedro, digo-te que não cantará hoje o galo
antes que 3 vezes negues que me conheces. Essa foi a verdade que Jesus falou para Pedro. E a Bíblia diz que neste momento da noite, da madrugada, né, antes do cantar do galo a terceira vez, o Pedro nega Jesus pelas 3 vezes. Se cumpriu o que Jesus falou para ele. Então Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe dos meus pensamentos. Jesus sabe do meu coração. Jesus sabe dos teus pensamentos e também do teu coração. Jesus não veio para nos acusar ou muito para nos condenar. Não. A Bíblia diz, eu vou repetir a mensagem evangelística do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no versículo antes do 16 ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo é os homens. O mundo significa os homens, são os homens. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para nos salvar. E viu as nossas fraquezas e continua vendo, mas ele está pronto a perdoar, nos esclarecer, para nós não abrirmos a nossa boca sem avaliar o que vamos falar. Porque Pedro falou palavras sem avaliação. Coisas que ele jamais teria condição de se deixar cumprir na vida dele. Ele ficou medo, fez ele negar o que falou. Assim como Jesus falou para ele antes. Né? Jesus diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando ele avisa para Pedro, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando tu te converter também, testifica que você foi salvo por meio de Cristo Jesus. Dá testemunho dele aos teus irmãos, que ele te salvou da vida de miséria, de enfermidade, de vícios, de engano, de mentira. É para cada um de nós testificarmos a cada dia que nós fomos salvos por Cristo Jesus, né? Confirma a teus irmãos, né? A teus irmãos. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus lhe repreendeu, dizendo: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. Agora, o cirandar, eu vou falar da palavra cirandar. Cirandar quer dizer, significa padejar por a prova. Cirandar significa padejar por a prova. Satanás queria pôr Pedro à prova, pisar em Pedro, assim como os homens que trabalham na eira pisa o seu trigo, malhava o seu trigo. Assim Satanás queria fazer de Pedro. Isso pôr Pedro à prova, envergonhar Pedro, derribar a fé de Pedro. Mas Jesus diz que ele interferiu, intercedendo por Pedro antes que isso acontecesse. Deus também está interferindo pela tua vida. Está repreendendo Satanás para que ele não ciranda contra a tua vida, não venha cirandar contra a tua fé, contra a tua vida e te pisar em ti. Deus também, assim como ele foi na vida de Pedro, ele é na tua vida e em nossas vidas. Ai de Pedro, se não fosse Jesus na vida dele. Ai de mim, ai de você, ou seja, ai de nós, se não fosse o Senhor Jesus em nossas vidas, para nos livrar da ciranda de Satanás.
pôr à prova que Satanás quer nos colocar à prova, nos envergonhar, nos derrubar na fé, nos afastar de Deus, fazer nós negarmos a Jesus. Ai de nós se não fosse o Senhor Jesus neste momento. E o padejar quer dizer ato de separar da palha os grãos depois de debulhado, jogando-os no ar com paz. Os grãos do cereal caem na eira e o vento espalha a palha. Você já entendeu? Os homens trabalhadores da eira esmalhavam o trigo e com a pá eles pegavam os grãos, jogavam na eira e o vento soprava a palha para o lado esquerdo. O lado direito ia os grãos do trigo e ao lado direito ia as palhas. E quando o homem se enfraquece na fé, ele se torna a palha jogada para o lado esquerdo. E o vento leva, a palha não irá ter paradeira onde irá parar. Porque a palha é tocada pelo vento. E o grão é tocado para a eira, para o celeiro. Então, quando eu desfaleço na minha fé, eu estou sendo a palha. Eu separo do trigo, que é a igreja, e começo a ser tocado pelo vento. É assim que Satanás quer que você vive com uma palha. Satanás queria fazer de Pedro a palha do trigo, jogar ele para o lado esquerdo sem direção na vida, negar Jesus, negar Deus, tudo que tinha ouvido e aprendido com Jesus. Mas quantas vezes ele nos tenta também, nós negarmos o que Deus tem nos ensinado através de Jesus Cristo pela palavra. Para nós esfriarmos na fé, para nós entrarmos na decadência e desfalecermos e se tornar a palha tocada pelo vento à esquerda e separada do trigo, que é a igreja, da eira, que a igreja representa a igreja e o trigo. Assim é a palavra padejar, ato de separar, da palha os grãos e depois de debulhado, jogando-os no ar com paz. Os grãos do cereal caem na eira e o vento espalha a palha. Cuidado, meu amado, não deixe Satanás fazer de você palha. Segura firme nas mãos do Senhor, clama ao Senhor, não abra a tua boca e fala diante de Deus palavras sem avaliação antes, não. Avalie as tuas palavras que tu vai falar, para ver se tu tem condição de deixar se cumprir na tua vida o que tu fala, porque Deus cobrará de nós a cada palavra que sai da nossa boca, e se nós negarmos no momento, Satanás nos pisa. Mas Jesus não vai deixar também, porque ele, como ele intercedeu por Pedro, ele rogou para que Pedro não caísse na fé e desfalecesse e voltasse a se tornar palha. Ele também irá fazer comigo e com você. Jesus está intercedendo com gemido inexprimível através do Espírito Santo, através da oração do santo. Jesus está intercedendo por mim e por ti. Jesus, como ele foi com Pedro, ele estará conosco todos os dias da nossa vida, porque ele diz na sua santa palavra: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então eu creio que o Senhor Jesus está comigo, está com você, está com todos aqueles que estão olhando para o Evangelho, com todos aqueles que estão clamando a Ele e pregando esta palavra nos canais altos, nos lugares baixos. Deus está com todo aquele que está com Ele. Por isso, não seja Pedro, avalie as tuas palavras antes da hora, antes dela sair da tua boca, para que tu não venha negar o Senhor e ser envergonhado, ser pisado, porque o Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor está comigo, está com você, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a palavra desta tarde que eu deixo neste canal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, Deus amado e Deus eterno, em nome e autoridade do Senhor Jesus, eu reconheço a Tua presença neste lugar e em nossas vidas. O Senhor é o único Deus que pode ser onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, que tem todo o poder.
onipresente que está em todos os lugares, dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazer nada, apoiando-nos na verdade que toda autoridade nos céus e na terra fora dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por estarmos em Cristo compartilhamos desta mesma autoridade para que possamos fazer discípulos libertar os cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com seu Santo Espírito, que nos guie em toda a verdade, e pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus a sua completa proteção, direção, e assim seja. Amém.